Existe um princípio espiritual que muitos crentes ainda não compreenderam. O Espírito Santo não impõe a transformação. Ele a inspira. Ele não força a abertura de portas fechadas. Ele não invade um coração que ainda não decidiu se render. Seu poder está disponível, sim. Sua presença está próxima, sim. Mas sua ação transformadora só se ativa quando você decide parar de lutar sozinho e entregar o controle a Ele. Deus não nos transforma por obrigação, mas por convite. E esse convite começa com uma decisão íntima, profunda, muitas vezes silenciosa, mas radical. Espírito Santo, faça em mim o que eu não posso mais fazer sozinho. Talvez você tenha passado anos pedindo a Deus para mudar você. Você orou, jejuou, chorou, pedindo liberdade, direção, restauração. Mas nada parece mudar. Você se pergunta por que continua cometendo os mesmos erros, por que ainda está preso a pensamentos indesejados, emoções que não consegue controlar, hábitos que parecem mais fortes do que a sua fé. Você sabe o que está faltando? A rendição. Não estou falando de se render como o derrotado que hasteia a bandeira branca por não ter mais forças. Estou falando da gloriosa rendição de alguém que compreende que a vitória não reside em resistir mais, mas em cessar a luta com armas humanas. Porque somente quando você para de tentar transformar sua vida com sua vontade, sua disciplina, sua lógica, é que o Espírito Santo começa a agir livremente. Deus não quer compartilhar o controle da sua vida. Ele não negocia porcentagens. Ele não transforma corações pela metade. É por isso que muitas vezes nos frustramos ao sentir sua presença, mas não ver seu poder em ação. Sentimos sua presença na adoração, na oração, no louvor, mas quando voltamos para casa, continuamos os mesmos. E sabe por quê? Porque sua presença é uma dádiva, mas sua transformação é uma resposta. Ele transforma aqueles que se entregam completamente. Imagine a situação. Você está em um quarto escuro. Há uma lâmpada potente sobre a mesa. Você tem a fonte de luz, mas não a acende. Você reclama da escuridão, tropeça nas cordas, fica frustrado, mas não faz a coisa mais simples, acender a lâmpada. É assim que muitos crentes vivem. Eles têm o Espírito Santo dentro de si, mas nunca acendem a lâmpada da rendição. E vivem confusos, sem entender por que não experimentam o que a Bíblia promete. A verdadeira transformação espiritual não acontece simplesmente quando pedimos ajuda divina. Ela acontece quando entregamos o controle ao Espírito Santo, mesmo sem saber exatamente para onde Ele nos levará. Isso exige fé, exige confiança. Exige morrer para o orgulho de querer estar no controle. Há algo que você precisa saber. O Espírito Santo é sensível. Ele não força, não empurra, não grita. Ele não é um ditador espiritual. Ele é um cavalheiro divino. Ele age com ternura, precisão e amor, mas também com respeito. Se você decidir continuar trilhando o seu próprio caminho, ele não o deterá violentamente. Ele se retira em silêncio. E esse silêncio, para aqueles que provaram a doçura da sua voz, pode se tornar o vazio mais profundo. Muitos acreditam que render-se ao Espírito significa perder o controle. Mas, na realidade, render-se ao Espírito é entregar o controle ao único que realmente sabe o que está fazendo. Você não está soltando o leme no meio de qualquer tempestade. Você está colocando-o nas mãos do capitão, que conhece cada vento, cada onda, cada porto, cada ameaça invisível. Às vezes, render-se ao Espírito Santo não será um ato emocional. Nem sempre haverá lágrimas ou música de fundo. Muitas vezes, será uma decisão firme, tomada em silêncio. Um sim proferido em meio às dúvidas. Uma entrega diária em segredo, naquilo que ninguém vê. E é ali, precisamente ali, que a transformação começa. É quando você decide perdoar sem sentir, simplesmente porque o Espírito lhe pede. É quando você desliga uma tela que alimenta sua carne, só porque uma voz interior lhe diz: isso não te edifica. É quando você ora mesmo sem vontade, quando obedece mesmo sem entender, quando serve mesmo estando cansado. Essas pequenas decisões que parecem insignificantes
São sementes de entrega, e toda semente dá fruto. A transformação espiritual não chega como um raio repentino do céu. Ela chega como uma chuva constante que amolece o solo endurecido do coração. E essa chuva é o resultado de uma nuvem que você cria quando escolhe se entregar a cada dia. Quando você diz, não a minha vontade, mas a tua. Quando você escolhe amar mesmo quando dói, ficar em silêncio mesmo quando quer gritar, esperar mesmo quando quer fugir. Muitos se perguntam por quê, apesar de orarem tanto, não mudam. Por que, apesar de lerem a Bíblia, ainda se sentem vazios? Por que, apesar de irem à igreja, continuam lutando contra os mesmos pecados secretos? A resposta não está em quanto você faz, mas enquanto você abre mão. Você realmente abdicou do seu direito de ter a última palavra? Você entregou seus planos, seus sonhos, seus desejos mais profundos? Você entregou sua imagem, sua reputação, seu raciocínio? A transformação começa quando você consegue dizer, como Jesus no Getsêmani, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nesse momento de entrega total, ocorreu o maior ato de poder espiritual da história, o sacrifício que redimiu a humanidade. Você compreende o princípio? O poder é liberado após a entrega. O Espírito Santo não precisa da sua força, ele precisa da sua permissão. Ele não precisa da sua perfeição, ele precisa da sua entrega. Ele não precisa que você se discipline, ele precisa que você se desfaça em sua presença. Porque ele não trabalha com corações fortes e independentes. Ele reconstrói vidas a partir dos destroços da entrega. E sim, render-se dói, porque significa morrer. Morrer para o orgulho, para o ego, para o controle. Mas essa morte é o começo de uma nova vida. É onde o Espírito pega o que está quebrado e o transforma em um testemunho glorioso. É onde a escuridão dá lugar à luz. É onde o passado é sepultado e o futuro se alinha com o propósito eterno de Deus. Escute com atenção. Deus não transforma corações orgulhosos. Ele transforma corações rendidos. E render-se não é fraqueza, é sabedoria. É compreender que sua força nunca será suficiente, mas a graça dele sempre será. Hoje, o Espírito Santo não busca seus talentos, sua experiência ou seu conhecimento. Ele busca sua entrega. Aquele momento íntimo em que você para de fugir, para de lutar, para de resistir e simplesmente diz, Espírito Santo, faça a sua obra em mim. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu me entrego a ti. E quando você fizer isso, algo começará a mudar. Você nem sempre sentirá fogo, calafrios ou lágrimas, mas os céus perceberão. E o que parecia imutável em sua vida começará a ceder. As correntes começarão a enferrujar. A névoa começará a se dissipar. Seu coração começará a bater em sintonia com os céus, porque o Espírito Santo não transforma pela força. Ele te transforma quando você decide se render. E talvez esse momento seja agora. Por muito tempo compreendemos mal o conceito de obediência espiritual. Havíamos como um fardo, um conjunto de regras, uma corrente que limitava nossa liberdade. Mas quando o Espírito Santo entra em cena, tudo muda. Porque a obediência que ele exige não é a de um escravo subjugado pelo medo, mas a de um filho que confia no amor do Pai. Mesmo quando não entende o caminho, obedecer ao Espírito não significa reprimir a sua vontade. Significa refiná-la. É como um instrumento musical que, por mais belo que seja, não consegue produzir a melodia correta se não estiver afinado. Você pode ter talento, paixão, intenções nobres, até mesmo uma vocação divina. Mas se o seu coração não estiver sintonizado com a frequência celestial, o que emana de você pode estar repleto de ruído espiritual. E essa sintonia só acontece na obediência. Agora, há algo que você precisa entender. A obediência ao Espírito Santo nem sempre fará sentido lógico. Na verdade, muitas vezes será o oposto. Ela o levará a tomar decisões que parecerão absurdas para o mundo e até mesmo para a sua própria mente.
Porque obedecer ao Espírito é andar por fé, não por vista. Você se lembra de Abraão? Deus pediu que ele deixasse sua terra, sua família, sua segurança, sem lhe dar um mapa, sem lhe dizer exatamente para onde o estava levando. Ele apenas lhe fez uma promessa, e Abraão obedeceu. Não porque compreendesse todo o plano, mas porque confiava naquele que o guiava. Essa é a essência da obediência espiritual. Confiança radical na sabedoria perfeita de Deus. Mesmo que você não tenha todas as peças do quebra-cabeça, o Espírito Santo nem sempre lhe explicará todos os detalhes. Ele não lhe mostrará todo o caminho antes mesmo de você começar. Porque se o fizesse, você não precisaria mais de fé. E fé não é caminhar quando você entende tudo. Fé é caminhar quando tudo dentro de você quer ficar parado. A obediência ao Espírito Santo não se resume a grandes gestos públicos. Muitas vezes, ela se manifesta no oculto, no cotidiano, naquilo que ninguém vê. Ele pede que você perdoe quem te magoou profundamente. Ele pede que você se cale quando poderia se defender. Que dê um passo generoso quando suas finanças estiverem apertadas. Que ligue para alguém no momento certo, quando você mesmo precisar de consolo. E quando você decide obedecer a essa voz, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que você não entenda o propósito imediato, você está caminhando em harmonia com o céu. Porque eis a verdade que muitos não querem aceitar. Deus não se comove com os seus sentimentos. Ele se comove com a sua obediência. Não porque ele seja frio ou insensível, mas porque as suas emoções são voláteis, enquanto a sua palavra é firme. As suas emoções mudam com as circunstâncias. A vontade de Deus não. E quando você escolhe obedecer, mesmo em meio à dor, você está declarando algo incrivelmente poderoso. Senhor, confio mais na tua orientação do que nas minhas próprias percepções. E essa confiança agrada a Deus. Essa confiança libera bênçãos. Essa confiança abre os céus, mas existe um inimigo silencioso da obediência, a lógica humana. Nossa mente quer entender tudo antes de agir. Queremos garantias, queremos explicações, mas o Espírito não age com base em argumentos. Age com base na fé. Obedecer não significa desligar a razão. Significa submeter a sua razão à autoridade do Espírito. Significa dizer a ele: não entendo por que me pedes para fazer isto, mas farei porque confio em ti. Você sabe o que esse tipo de obediência produz? Intimidade. Porque cada vez que você obedece sem entender, o Espírito Santo se aproxima. Porque ele vê em você um coração que não busca controlar, mas sim agradar. E quando ele encontra esse tipo de coração, ele o preenche, o transforma, o sustenta. Talvez hoje o Espírito esteja lhe pedindo algo que o incomode, que o confronte, que desafie seus planos, suas emoções, suas expectativas. E você está esperando que faça sentido antes de dizer sim. Mas deixe-me dizer algo que mudará sua perspectiva para sempre. A obediência vem antes da revelação. Deus não revela tudo antes do seu sim. Ele espera pela sua obediência para lhe mostrar o que preparou. Muitos querem direção sem se renderem. Mas no reino de Deus, o mapa se desdobra passo a passo. Após cada ato de fé, obedecer é amar. É dizer ao Espírito Santo: confio mais em ti do que em mim mesmo. Creio que os teus caminhos são mais elevados, que os teus pensamentos são mais sábios, que a tua vontade é melhor, mesmo quando me fere. E sim, às vezes dói. Obedecer significa abrir mão de algo que você ama, se afastar de um relacionamento que não te edifica, dizer não a oportunidades que parecem boas, mas não vêm de Deus. Significa trilhar caminhos desconhecidos quando sua carne implora para ficar. Significa perdoar sem nenhuma garantia de ser compreendido. Significa semear sem ainda ver a colheita. Mas eis o glorioso mistério: todo ato de obediência é um investimento eterno. Nada do que você entregar em obediência ao Espírito será em vão. Tudo será recompensado, restaurado e multiplicado no tempo perfeito dele. Jesus disse:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Ele não disse: as minhas ovelhas compreendem todos os meus planos. Ele simplesmente diz que elas ouvem e me seguem. Esse é o chamado. Esse é o padrão. Essa é a verdadeira fé. Ouvir e seguir obediência não é submissão cega. É enxergar com os olhos do Espírito o que a carne não consegue compreender. E quando você vive dessa maneira, começa a ver o impossível acontecer. Porque o Espírito Santo sustenta aqueles que agem conforme a sua direção. O sobrenatural se ativa quando você escolhe obedecer, mesmo que não entenda. E quanto mais você obedece, mais clara se torna a sua voz. É como sintonizar. Cada ato de obediência afina sua percepção espiritual. E o que antes era confuso começa a ficar claro. O que antes era silêncio se transforma em direção. Talvez você esteja esperando por um grande milagre, mas esse milagre está do outro lado da simples obediência. Talvez você esteja pedindo uma resposta dos céus, e a resposta já foi dada, mas você ainda não obedeceu. Hoje, o Espírito Santo te convida a algo mais profundo. Não a obediência religiosa, mas a obediência relacional. Uma obediência que nasce do amor, que flui da intimidade, que se sustenta no dia a dia, que não busca recompensas imediatas, mas crê firmemente que Deus honra cada ato de fé, porque Deus não abençoa a intenção. Deus abençoa a obediência. E você está a apenas uma decisão de uma vida completamente transformada. Esta é uma das verdades mais ignoradas, mas também uma das mais cruciais na vida espiritual. Ter o Espírito Santo não é o mesmo que andar com Ele. Tê-lo recebido não é o mesmo que se deixar guiar por Ele. Porque uma coisa fala de presença e a outra de relacionamento. Milhões de crentes ao redor do mundo têm o Espírito Santo habitando neles desde o dia em que entregaram suas vidas a Cristo. A Bíblia é clara. Quando nascemos de novo, o Espírito vem habitar em nós como um selo, como uma garantia, como uma presença divina que nos marca como filhos de Deus. Mas o fato de Ele habitar em você não significa automaticamente que Ele tem controle sobre a sua vida. E é aqui que muitos ficam presos. Eles acreditam que ter o Espírito Santo trará automaticamente transformação, orientação, poder e revelação. Mas não entendem que o Espírito Santo não se manifesta plenamente naqueles que o possuem, mas naqueles que caminham com Ele. Paulo afirmou isso claramente em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, uma vez que recebemos a vida espiritual por meio dele, devemos agora aprender a viver essa vida. Não basta termos nascido do Espírito. Agora devemos viver de acordo com o Espírito. É como alguém receber um carro de presente. A pessoa o tem, ele lhe pertence, está ali. Mas se ela não o dirigir, se não entrar nele, se não ligar o motor, se não aprender a dirigir, continuará caminhando, frustrada, limitada, mesmo tendo a energia disponível. Assim vivem muitos cristãos. Eles têm o Espírito, mas não o usam. Receberam-no, mas não o seguem. Reconhecem-no, mas não lhe obedecem. Caminham pela vida como se estivessem sozinhos, quando dentro deles habita a mesma presença que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Você tem noção da magnitude disso? O mesmo poder que abalou a sepultura, que fez a morte recuar, que quebrou correntes eternas, está dentro de você. Mas esse poder não é ativado simplesmente por você estar presente. Ele é ativado quando você escolhe caminhar em comunhão com Ele. E caminhar com o Espírito não é místico, nem abstrato, nem reservado aos mais espirituais. É uma decisão diária. É uma sensibilidade que se cultiva. É uma comunhão que se aprende. É uma constante disposição de dizer: não quero caminhar sozinho. Não quero seguir em frente sem a tua voz. Espírito Santo, guia-me. Mas para isso precisamos desacelerar. Precisamos parar de correr pela vida seguindo nossos próprios roteiros e parar para nos perguntar: você está comigo nessa decisão? Estou caminhando na direção certa? Você gosta desse caminho que estou trilhando? Porque caminhar com o Espírito não se trata de emoções intensas ou experiências esporádicas.
Trata-se de sincronia constante, como um soldado marchando passo a passo atrás de seu capitão. Ele não se adianta, não fica para trás, não se desvia. Cada passo é guiado, cada decisão é ponderada, cada movimento é intencional. E aqui surge uma verdade incômoda, mas necessária. É impossível andar com o Espírito se você insistir em trilhar seu próprio caminho. A carne e o Espírito são caminhos opostos. Não podem coexistir em harmonia. Ou um reina ou o outro. Você decide a cada dia qual deles assumirá o controle. Cada pensamento que você nutre, cada impulso que você segue, cada palavra que você profere, alinha você com um dos dois. Ter o Espírito não te torna imune ao pecado, mas andar com ele te dá o poder de vencê-lo. Ter o Espírito não impede que você sinta medo, mas caminhar com ele te lembra que você não está sozinho. Ter o Espírito não elimina os problemas, mas caminhar com ele lhe dá sabedoria para enfrentá-los, paz para suportá-los e direção para superá-los. Caminhar com o Espírito é como ter um GPS celestial ativado o tempo todo. Mas se você não ouvir, se ignorar as instruções, se fizer ouvidos surdos à sua voz mansa e delicada, você acabará perdido, frustrado, dando voltas em círculos espirituais. E o mais perigoso é que você pode continuar fazendo coisas para Deus sem caminhar com Ele. Você pode servir, pregar, cantar, dar, fazer boas obras, tudo com a força da sua alma, mas isso não transforma a sua vida. Isso não dá frutos. Isso não constrói comunhão, porque o fruto do Espírito não vem do esforço humano, mas da proximidade com o Espírito. Quanto mais perto você estiver dele, mais naturalmente o seu caráter fluirá através de você. E quanto mais você se afastar, mais fácil será cair na religiosidade estéril de fazer coisas sem transformação. Então, como é caminhar com o Espírito no dia a dia? Você percebe isso quando decide encerrar uma conversa tóxica porque ele te faz sentir dessa maneira. Isso se manifesta quando você transforma uma reação impulsiva em uma resposta sábia, porque ouviu a sua voz. Isso fica evidente quando você interrompe seu dia para orar, não porque tem um problema, mas porque sente falta da presença dele. Você percebe isso quando se depara com decisões importantes e não se pergunta: o que eu quero fazer? Mas sim, o que você quer que eu faça? Andar com o Espírito não te torna perfeito, mas te torna sensível. E essa sensibilidade muda tudo, porque quando você tropeça, você não foge de Deus, você corre para Ele. Quando você cai, não dá desculpas. Você se arrepende. Quando você tem dúvidas, não toma decisões sozinho, você para e escuta. A diferença entre ter o Espírito e andar com Ele é a diferença entre uma vida estagnada e uma vida transformada, entre religião e relacionamento, entre fazer coisas para Deus e andar com Deus todos os dias. E se hoje você se sente cansado, estagnado, desconectado, você não precisa de mais esforço. Você precisa de mais comunhão. Você precisa dizer a Ele: Espírito Santo, eu não quero me contentar apenas em ter você. Eu quero caminhar com você. E quando você faz isso, Ele te pega pela mão. Ele te reeduca. Ele te redireciona. Ele te restaura. Porque nunca se tratou apenas de tê-lo. Sempre se tratou de caminhar com Ele. Existe uma palavra que incomoda muitos crentes. Uma palavra que escondemos sob belas frases, por trás de promessas de bênção, mensagens motivacionais e uma fé confortável e inabalável. Essa palavra é morte, não a morte física, não a morte do corpo. Estou falando de uma morte mais difícil, mais profunda, mais dolorosa, a morte do eu. Porque mesmo que desejemos ser cheios do Espírito Santo, Deus não preenche o que já está cheio de si mesmo. Ele não pode habitar plenamente onde o ego ainda ocupa o trono. O Espírito Santo transforma, sim, mas ele transforma quando há espaço. E o ego ocupa espaço demais. Paulo afirmou isso categoricamente em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele não diz que a carne foi ferida, disciplinada ou corrigida.
Ele diz que foi crucificada. Eis a verdade que muitos evitam. A vida no Espírito começa com a cruz. Não há ressurreição sem morte. Não há transformação sem entrega total. Não há glória sem sacrifício. O caminho do Espírito sempre começa onde termina a sua vontade, porque o ego não se submete facilmente. O ego quer estar certo, quer estar no controle, quer ser reconhecido, quer conforto. O ego quer seguir a Deus, mas em seus próprios termos. Quer servir, mas sem desconforto. Quer obedecer, mas sem perder nada. Quer transformação, mas sem morrer. E esse é o problema. A carne e o espírito não são parceiros, não cooperam, não negociam. São inimigos declarados. Onde um reina, o outro deve calar-se. E aquele a quem você alimenta é aquele que prevalece. O próprio Jesus deixou isso claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Ele não disse: tragam seus sonhos e planos, e eu os abençoarei. Ele disse: morram para si mesmos. E essa é a parte do Evangelho que poucos querem abraçar. Porque é desconfortável, porque dói, porque confronta. Mas também é a porta para a verdadeira liberdade. Porque quando você crucifica seu ego, você se liberta. Você se liberta do medo do que os outros pensam. Você se liberta do fardo de agradar a todos. Você se liberta da necessidade constante de provar algo. Você se liberta da necessidade de estar sempre no controle. Você se liberta de si mesmo. E é somente então, quando você morre para si mesmo, que o Espírito Santo pode viver plenamente em você. Não se trata de se odiar, se punir ou negar sua identidade. Trata-se de renunciar ao falso eu. Aquela versão de si mesmo que quer ser seu próprio Deus, seu próprio guia, seu próprio Salvador. A crucificação do ego não é um evento isolado. Não é algo que acontece uma vez e depois acaba. É um processo diário, contínuo e progressivo. É tomar a decisão a cada manhã de dizer: hoje não viverei segundo meus impulsos, meus desejos ou minhas paixões. Hoje nego a mim mesmo para que Cristo possa viver em mim. E isso custa dinheiro. É difícil morder a língua quando se quer gritar. É difícil ceder quando você sabe que está certo. É difícil ficar em silêncio quando se pode se defender. É difícil esperar quando tudo dentro de você quer fugir. É difícil confiar quando você não entende nada. Morrer é difícil. Mas nessa morte reside o poder. Porque quando a sua carne morre, o Espírito começa a reinar. E quando ele reina, tudo muda. Seus pensamentos mudam, suas reações mudam, sua perspectiva de vida muda. Não porque você esteja forçando, mas porque não é mais você. É Cristo em você. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o objetivo. Não uma versão melhorada de você. Não um eu mais forte, mais sábio, mais bem-sucedido, mas um você entregue, quebrantado, vazio, para que Deus possa preenchê-lo completamente. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer algo. Existem áreas dentro de você que precisam morrer. Atitudes, hábitos, pensamentos, intenções ocultas. Coisas que você sabe que não estão alinhadas com o Espírito, mas que você justificou. Coisas que você acalenta em segredo, mas que estão impedindo o fluir de Deus em sua vida. E aqui está o ponto mais sério. Aquilo que você não crucifica acabará crucificando o seu chamado. O que não morre no altar acabará extinguindo sua chama espiritual. Aquilo a que você não se entrega de bom grado será o que o inimigo usará para te deter. Por isso Deus, em sua misericórdia, nos confronta. Não para nos condenar, mas para nos libertar. Ele nos conduz a momentos de desconforto, a provações que revelam o que ainda habita em nós: orgulho, insegurança, autossuficiência, egoísmo. E nesse fogo, ele nos purifica. Mas há algo glorioso nesse processo. Cada vez que você escolhe morrer, cada vez que crucifica a sua carne, o Espírito ganha terreno. E o que parecia impossível começa a acontecer.
Você percebe que não reage mais da mesma maneira, que suas palavras são diferentes, que suas decisões são repletas de paz, que seu coração é mais sensível, mais terno, mais disposto, porque você não é mais governado por si mesmo, você é governado por Ele. E isso é liberdade, a liberdade de não depender das suas emoções, a liberdade de não estar aprisionado pelos seus desejos, a liberdade de não ter que construir sua identidade, a liberdade de viver guiado pelo Espírito. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não é uma que lhe agrade, mas aquele que te crucifica só para te ressuscitar mais tarde. E hoje o Espírito Santo está te convidando. Não há mais nada a fazer. Chega de brigas. Caso contrário, morrer. Morrer pelo controle, morrer para o orgulho, morrer para os impulsos da carne, morrer para o seu plano, para viver segundo o propósito dele. Porque a verdadeira transformação não acontece quando você reza mais ou quando você faz mais. Ela acontece quando você morre mais, e nessa morte ele vive, e quando ele viver, tudo em você muda. Uma das perguntas mais frequentes entre os crentes sinceros é esta: como posso ouvir claramente a voz do Espírito Santo? Não se trata de falta de fé, nem de desobediência intencional. Muitas vezes é uma batalha de ruídos, e não estou falando apenas de ruído externo, trânsito, notificações do celular, vozes do mundo, pressões da vida cotidiana, mas de algo mais sutil e perigoso. O ruído interno, esse diálogo incessante que nunca termina, aquelas preocupações que se multiplicam na mente, aquelas emoções que gritam por dentro do coração, aqueles pensamentos que correm como uma avalanche descontrolada. E, enquanto esse ruído continuar, a voz do Espírito se perderá, porque o Espírito Santo não compete com o caos. Ele não grita para impor sua vontade. Ele sussurra. Ele guia com delicadeza. Ele espera, e muitos crentes vivem frustrados porque não conseguem discernir a sua voz, mas não se deram conta de que estão espiritualmente sobrecarregados. Eles estão tão cheios de coisas, tão ocupados, tão apressados, que mesmo que ele fale, eles não conseguem ouvir. O Espírito Santo fala, mas você precisa ficar em silêncio para ouvir. E esse silêncio não é apenas externo, é um silêncio da alma. Trata-se de aquietar os pensamentos. Trata-se de parar o turbilhão emocional. Trata-se de deixar de tentar controlar as coisas e simplesmente ser ponto presente, ainda aberto. Você se lembra do que disse o profeta Isaías? Na quietude e na confiança estará a vossa força. E o salmista ouviu Deus dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é uma linguagem espiritual. É um terreno fértil onde a voz do Espírito floresce. Mas isso não é natural para nós. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade, o barulho e a atividade constante. O silêncio é interpretado como vazio. A imobilidade é confundida com inatividade. Mas no reino de Deus, o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras. Porque no silêncio, o Espírito fala. Não se deixe levar pelo ruído da sua ansiedade, não no clamor das suas queixas. Não tome decisões precipitadas. Ele fala naquele espaço sagrado onde sua alma faz uma pausa, onde seu espírito se abre, onde seu coração se prostra. E ali, naquele lugar, sua voz não é apenas ouvida, é sentida, uma impressão suave, uma palavra que não vem de você, um pensamento que traz paz, mesmo que te desafie, uma convicção que fere como uma espada, mas cura como um bálsamo. Assim diz o Espírito, não como uma ideia passageira, mas como uma direção segura que transforma seu caminho. Mas para atingir esse nível de sensibilidade, é preciso desenvolver o ouvido do coração, e isso só pode ser alcançado através da prática, da disciplina espiritual e da intenção. Não basta dizer, quero ouvir a Deus. Você precisa criar espaço para ouvi-lo. Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio, sem pedir nada, apenas para ouvir
Quando foi a última vez que você desligou a música, o celular, a opinião de todos e simplesmente disse: Espírito Santo, fale comigo? Quando foi a última vez que você fez uma pausa profunda, não para descansar o corpo, mas para se conectar com a sua alma? Porque Deus continua a falar. Mas a pergunta é: você ainda está ouvindo? Muitos cristãos confundem a ausência de ruído com a ausência de direção. Eles pensam que, pelo fato de não sentirem algo forte, Deus não está falando, mas a voz do Espírito nem sempre vem acompanhada de um estrondo. Às vezes, é como uma brisa, como um sussurro, como uma sensação que você não consegue explicar, mas sabe que é real. Foi isso que Deus disse a Elias no monte, após o terremoto, o incêndio, o vento forte. Ouviu-se uma voz suave, e naquela voz estava Deus. E Elias compreendeu que a presença de Deus nem sempre é espetacular, mas é sempre sobrenatural, que não são necessários fogos de artifício para nos liderar. Tudo o que precisa é do nosso coração silencioso. E aqui está algo que você precisa saber. Cada vez que você obedece a essa voz suave, sua audição se torna mais apurada. E cada vez que você o ignora, ele fica mais fraco. Não porque Deus pare de falar, mas porque vocês estão se tornando insensíveis. Você se torna mais lógico, mais reativo, mais carnal e menos sensível. É por isso que muitos acreditam que Deus não fala mais com eles. Mas o problema não é que Deus tenha permanecido em silêncio. O problema é que eles pararam de cultivar a sensibilidade. Hoje, você pode mudar isso. Você pode tomar a decisão de criar um altar pessoal, um espaço sagrado para escutar a cada dia. Pode ser o seu quarto, um canto da sua casa, um banco de parque, não importa onde. O que importa é a intenção. O Espírito Santo honra aqueles que lhe abrem espaço. Não necessita as palavras rebuscadas, nem fórmulas. Tudo o que você precisa é disposição. E quando você se acostumar a ouvir a sua voz na quietude, aprenderá a ouvi-la mesmo em meio ao ruído, no supermercado, no trânsito, no meio de uma reunião, porque seu ouvido interno já estará treinado para reconhecer seu sussurro em meio a qualquer tempestade. Ouvir o Espírito não é um privilégio para poucos, é um convite para todos aqueles que estão dispostos a parar, silenciar e se render, porque o endereço que você está esperando, a resposta que você precisa, a confirmação que você tanto almeja, não virá em meio ao ruído. Isso acontecerá quando sua alma silenciar e que a sua voz seja a única que importa. Muitos estão à procura de sinais, sinais de que Deus está com eles, sinais de que o Espírito Santo os está guiando, sinais de que suas vidas estão sendo transformadas. E isso é válido. Mas às vezes procuramos nos lugares errados. Queremos ver milagres, sentir o fogo, ouvir palavras proféticas, vivenciar o sobrenatural. E tudo isso é real, poderoso e bíblico. Mas existe algo mais profundo, mais revelador, mais estável, mais convincente como prova de uma vida repleta do Espírito. É a fruta, não os dê de graça, não as manifestações externas. A fruta. Paulo deixa isso claro em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E há algo que não podemos ignorar. Não diz os frutos, no plural, como se fossem partes separadas. Diz a fruta no singular. Uma única fruta, com múltiplas manifestações. Isso significa que não é uma lista opcional. Você não pode dizer: eu tenho alegria, mas não tenho autocontrole. Não tenho paciência, mas tenho fé. Não. Quando o Espírito Santo está verdadeiramente agindo em você, todos os frutos começam a crescer, talvez em ritmos diferentes, talvez gradualmente, mas está lá, manifestando-se como o resultado inevitável da sua presença reinando dentro de você. E isso muda tudo, porque você pode falar em línguas, mas se não amar,
Você pode profetizar com precisão, mas se não souber perdoar, você pode ter visões, sonhos, palavras da ciência, mas se suas reações ainda são controladas pela carne, você não está caminhando sobre a fruta. E isso gera conflito, porque no reino, a sua maturidade não é medida pelo que você faz em público, mas pelo que você manifesta em segredo. A fruta não é gritada. Tudo bem, veja palpar. Foi testado. Você ama quando não é amado? Você perdoa sem que lhe peçam perdão? Você encontra alegria quando tudo desmorona? Você caminha em paz em meio à tempestade? Você sabe esperar sem reclamar? Você é gentil mesmo quando ninguém reconhece isso? Você é fiel quando ninguém está olhando? Você se mostra submisso quando atacado? Você consegue se controlar quando tudo dentro de você quer reagir? Que essa é a verdadeira medida de uma vida repleta do Espírito. E a beleza dessa fruta é que ela não provém do esforço humano. Você não consegue criar o amor verdadeiro apenas com a sua intenção. Não se pode criar alegria em meio à dor com um sorriso forçado. Não se consegue alcançar a paz interior com frases motivacionais. O fruto do Espírito não vem de vocês. Isso acontece em você quando você permanece conectado a Ele, como uma árvore que não se esforça para dar frutos, mas ocorre naturalmente porque está bem enraizado, porque suas raízes são firmes, porque a seiva flui, porque existe vida lá dentro. Este é o fruto do Espírito, é o resultado de uma comunhão íntima, real e constante, e essa é a grande diferença entre religião e relacionamentos. A religião tenta imitar o fruto pelo lado de fora. A relação com o Espírito produz isso de dentro para fora. A religião ensina: seja paciente, não grite, seja gentil. O Espírito te diz: renda-se a mim, e você verá como eu faço isso em você. E essa é a chave. Não exige mais esforço. É mais como uma rendição. Quando o Espírito reina, o fruto aparece. Talvez lento sim, mas firme. E quando aparece, transforma tudo ao seu redor. Você sabe qual é a característica mais marcante do fruto do Espírito? Que isso abençoe não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles que o rodeiam. Quando você ama com amor ágape, as pessoas se curam. Quando você encontra alegria em meio às dificuldades, você inspira os outros. Quando você caminha em paz, leva calma onde há caos. Quando você é paciente, você cura feridas profundas nos outros. Quando você é gentil, você dá esperança. Quando você é fiel, você semeia confiança. Quando você tem autocontrole, você quebra ciclos geracionais. Seus frutos se tornam alimento para outros. E isso é poderoso, porque você se torna a prova viva de que Deus transforma, guia e habita em você. Você não precisa mais falar muito. Seu caráter se torna sua maior pregação. As pessoas olham para você e dizem: não sei o que é que você tem, mas há algo diferente em você. E você sabe o que é Ele, o Espírito Santo, formando Cristo em você, moldando sua alma à sua imagem, produzindo frutos, não da carne, mas do céu. Então, talvez, ao ouvir isso, você perceba que há partes da fruta que estão faltando em sua vida. Talvez não haja paz. Talvez a alegria tenha desaparecido. Talvez falte paciência, nem autocontrole. Não se condene, isso não é um apelo à vergonha, é um convite para reencontrarmos alguém. A fruta se recupera quando você retorna à fonte, quando você se reconecta com o Espírito, quando você abre espaço para que ele flua livremente dentro de você novamente. Você não precisa fingir nada. Basta dizer: Espírito Santo, produza o teu fruto em mim, e ele o fará. Ele já fez isso antes, ele fará isso com você. E o mais belo é que o fruto do Espírito não tem limites. Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Isso significa que nunca é demais. Você pode ter mais amor, mais fé, mais gentileza, mais temperança. Sempre há mais profundidade, mais transformação, mais glória e mais uma. Começa hoje. A obra do Espírito Santo não tem fim. Não é um destino ao qual você chega e pode dizer: agora estou completo. É uma jornada,
um processo, uma evolução constante onde Deus não se contenta em ter começado algo em você, Ele quer aperfeiçoá-lo. Paulo expressou isso com uma beleza indescritível em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você consegue ver? Não diz que fomos transformados, como se isso já tivesse acontecido. Nem diz nós seremos, como se fosse algo distante. Diz nós somos, presente contínuo. Agora mesmo, enquanto você escuta, enquanto você respira, enquanto você se entrega, o Espírito Santo está agindo em você. Mas essa transformação não é linear, não é mecânico, não acompanha o ritmo das suas emoções, nem o cronograma das suas expectativas. Siga o pulsar do céu. Ele faz isso à sua maneira, levando você de glória em glória. O que isto significa? Significa que cada etapa da sua vida espiritual é uma oportunidade para ascender a um nível mais elevado de revelação, caráter e comunhão. Significa que aquilo que ontem parecia ser o seu teto, hoje se torna o seu chão. Significa que a obra de Deus em você nunca termina, mas há uma condição: contemplando com o rosto descoberto a glória do Senhor. Ou seja, sem véus, sem máscaras, sem filtros religiosos. Não se trata de parecer transformado, trata-se de se expor verdadeiramente à presença de Cristo e permitir que a sua glória se reflita em quem você é e em quem você pode se tornar. Porque o objetivo final de todo esse processo não é que você se torne mais forte, mais sábio ou mais bem-sucedido. O propósito eterno do Espírito Santo é formar Cristo em você. Deixe sua mente pensar como Ele, que seu coração sinta o mesmo que Ele, que a sua voz fale como a dele, que sua vida reflita a natureza dele. Esse é o destino de toda transformação autêntica. Mas espere, muitos querem transformação sem consideração. Eles querem crescer sem olhar. Eles querem seguir em frente, sem parar para olhar para o seu rosto. E isso não funciona. A transformação não ocorre por meio do esforço humano. Isso acontece através da contemplação. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Você não pode ver Cristo de perto e permanecer o mesmo. Você não pode contemplar o seu amor e continuar amando pela metade. Não se pode contemplar a sua santidade e continuar a brincar com o pecado. Você não pode contemplar o seu sacrifício e continuar vivendo apenas para si mesmo, porque a glória dele te marca, te quebra, te redireciona, e toda vez que você olha para isso com sinceridade, algo dentro de você cede, algo antigo morre, algo novo nasce. Esta é a transformação do Espírito. Ela não é violenta, mas é firme. Não é instantâneo, mas é constante. Nem sempre é visível à primeira vista, mas é sempre profundo. E quanto mais você se entrega, mais isso te eleva, de uma glória a outra, de uma etapa para outra, de uma dimensão espiritual para outra. E sim, às vezes essa transformação dói, porque implica deixar para trás coisas que antes definiam sua identidade. Envolve dizer adeus a hábitos, relacionamentos e pensamentos que já não se encaixam em quem você foi chamado a ser. Mas mesmo que seja difícil, mesmo que você sinta que está perdendo coisas, na realidade você está sendo aprimorado para melhor refletir a imagem de Cristo. Você sabe como um espelho é formado? Sob pressão, com fogo. Exatamente. E quando estiver pronto, refletirá isso fielmente. O Espírito faz o mesmo com você. Vai se foder. Isso te aprimora. Você passa por processos que não entende, para que no final, o que os outros vejam em você não seja apenas o seu nome, mas o rosto dele. Esse é o destino de todo crente guiado pelo Espírito, ser um reflexo vivo de Cristo na terra. Não é perfeito, mas é autêntico. Ainda não está terminado, mas está a caminho. Não sem dificuldades, mas com direção.
E essa direção sempre te leva para cima, em direção a mais amor, em direção a mais fé, em direção a mais humildade, em direção a mais gentileza, em direção a uma glória ainda maior, porque isto ainda não acabou. Nem mesmo quando você acha que já mudou o suficiente. Deus sempre tem mais profundidade, mais limpeza, mais clareza, mais dele e menos de você. E chegará o dia, porque ele chegará, em que vocês o verão face a face. E nesse momento, todo esse processo fará sentido. Os testes, as perdas, os silêncios, as rendições, as decisões difíceis. Tudo terá formado em você a imagem do Filho. Mas até que esse dia chegue, o Espírito Santo não para. Continue trabalhando, continue moldando, continue transformando, porque a verdadeira transformação nunca se congela, está sempre avançando. Da glória, a glória, a glória. E hoje, se você puder sentir isso dentro de si, se você sabe que ainda há mais para você, se você perceber que ainda não chegou ao fim, comemora. Isso significa que o Espírito ainda está agindo e o que ele começou em você, ele vai aperfeiçoá-lo. E se esta mensagem tocou o seu espírito, se em algum momento você sentiu que Deus estava lhe dizendo, isto é para você, não deixe que permaneça apenas uma emoção. Tome uma atitude. Curta este vídeo agora mesmo. Não se trata de números. Não se trata de vaidade. É um ato de fé. Um testemunho silencioso que diz, recebi esta palavra e não me envergonho do Evangelho. Cada vez que você curte isso, está ajudando essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, estão em busca de algo real, algo profundo, algo eterno. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, nem amanhã, nem depois. Faça isso hoje, porque nem todos os vídeos que compartilhamos aqui são apenas entretenimento. É um treinamento espiritual. Faz parte de um processo que o Espírito Santo está realizando em sua vida. Este canal não é apenas mais um conteúdo. É uma voz em meio ao ruído, uma voz que te chama a viver segundo a filosofia de Cristo. Entrega, obediência, transformação e verdade. Ative as notificações para não perder nada do que está por vir, porque Deus te trouxe aqui, mas não a ponto de você parar. Ele está te chamando para ir mais fundo, e cada ensinamento, cada mensagem, cada palavra que compartilhamos é uma chave para desbloquear mais do seu propósito em você. E se este vídeo lhe chamou a atenção, não pare por aqui. Temos uma série completa sobre a filosofia de Cristo, vídeos que te ensinarão a pensar como Ele, a sentir como Ele, a viver como Ele. Não saia deste vídeo sem assistir aos outros. Seu espírito precisa de alimento constante e Deus está construindo algo com você, peça por peça.